colega querido aí que devido à pandemia a gente acaba conhecendo profissionais incríveis. Eu tive a felicidade por intercâmbio de uma outra colega que é aí de Santa Maria também, enfim. A gente vai fazer esse intercâmbio de saber hoje. Então, o professor Leandro Severo, a gente está gravando, depois eu repasso para vocês. Ele é profissional de educação física pelo IPA de Santa Maria, né, que é a FAMS. E ele tem também mestrado, que ele vai falar para nós, né, um pouco mais sobre biologia, principalmente biofísica, entender, que ele estava falando para mim, tá, mas vamos falar fisiologia, cinesiologia. Eu falei, calma, respira, Leandro. O pessoal tem realmente bastante curiosidade. Eu até sinalizei para ele que a gente está com a disciplina de citologia, passei as questões, mas a aula é aberta, então é um bate-papo, né, gente? Sintam-se à vontade para abrir questões para ele e depois fica esse contato aí desse profissional que com certeza vai fazer a diferença, né, na vida de vocês. Então seja bem-vindo, Leandro, ao curso de Educação Física do Polo de Guaíba. Show, então, pessoal. Boa noite para vocês. Como a professora mesmo disse, meu nome é Leandro Severo, né? Me formei em Educação Física pela FAMES, né? Depois acabei migrando para a Universidade Federal de Santa Maria, né? Uma das melhores universidades aí do Brasil. E tive uma experiência incrível ali com o mestrado, né? Essa parte mais biológica, uma parte bem raiz mesmo sobre bioquímica, né, sobre biologia molecular. Hoje está bastante em ascensão essa terminologia, né, tanto que o meu programa de pós-graduação, hoje ele já tem 2 nomes, né, ele é bioquímica toxicológica e biologia molecular, né, então a gente já está usando essas terminologias para nos referir à nossa pós-graduação. E como a gente estava falando, e a professora, né, como é que seria essa aula, né, uma aula aberta. Então, vamos imaginar que a gente está numa mesa redonda e eu vou trazer um pouco o que é ciência biológica. Ali mesmo vocês fizeram algumas perguntas, né? Então, eu trouxe essas perguntas em forma de aula ali e sinta-se à vontade para interromper, trocar uma ideia comigo, perguntar alguma coisa, alguma curiosidade, às vezes alguma coisa simples. E é aquilo, né, pessoal? A gente nunca é dono de todo o conhecimento do mundo. Que eu não souber, vou ser bem claro. Olha, não sei realmente, mas a gente pode, de repente, dar uma olhada com vocês, ver o que eu posso agregar a mais, né? Além desse dia. Vai estar meu e-mail, o professor tem o meu contato, tá? Então, é bem uma troca de ideia, mesmo que nem a professora disse. E aí a gente vai dando continuidade aí nos slides, eu trouxe alguns slides. Então, como é que eu organizei, né? Primeiro eu vou trazer ali os slides explicando em relação às perguntas que vocês me fizeram, né? Foram em torno de 4, 5 perguntas ali. Aí, depois desses slides, a gente vai conversando. Eu trouxe um pouco da vivência do laboratório, né? O que é um educador físico num laboratório de bioquímica, né? Porque ainda não é algo bem explícito na nossa área, né? Bioquímica, biologia molecular. Contando um pouco da experiência, algumas fotos. Trouxe fotos de histologia, professora, para vocês verem como é que é na prática, como funciona mais ou menos isso, dar uma ideia imaginária para vocês de como é, né? Um educador físico está nesse meio, assim, sabe? Realmente reproduzindo a ciência, tá? E é sempre muito bom, a gente se esforça, né? Agradecer já o professor proprietário da academia, deve estar nos olhando, me deu maior força, me liberou mais cedo. Isso é muito importante, né? Hoje a gente, mais do que nunca, está vendo a importância do incentivo na ciência, né? Principalmente no tocante ao Brasil. Então, é muito gratificante trazer esse aspecto aqui para a educação física. É uma área que eu sou extremamente apaixonado, tá? E, com certeza, é bem tocante para mim isso. Espero que vocês gostem. E vamos compartilhar isso, vamos trocar uma ideia bem descontraído. Fique à vontade para abrir o microfone e me chamar se você estiver com alguma dúvida, tá? Show? Tranquilo aí, professora? Show! Então tá. Tudo certo, tudo certo. Pode sair algumas gírias gaúchas, tá, pessoal? Então, qualquer coisa me pergunte. Então tá, então essa aula aberta foi intitulada pela professora mesmo como Aspectos Biológicos da Educação Física, né? Na Educação Física.
Então, antes de mais nada, quero me apresentar ali. Eu trabalhei na Universidade Federal de Santa Maria, trabalhei no laboratório de bioquímica do exercício, e meu trabalho principal de mestrado foi o papel da bioenergética mitocondrial no estresse oxidativo no comportamento depressivo, em modelos de compulsões recorrentes. Tá? Depois a gente pode bater um papo. Eu trouxe a capa do meu artigo, que já foi publicado numa revista internacional. Tá? No final, o que é compulsão? Vocês fizeram perguntas sobre mitocôndria, fiquei bem feliz, foi um dos temas do meu trabalho. E eu fui orientado pelo professor Luiz Fernando Freire Rois. Ele foi um dos pioneiros de educadores físicos com pós-graduação em bioquímica. Fez mestrado, fez doutorado na área, depois fez pós-doutorado em Los Angeles, na Califórnia. Então, é um cara que me ensinou muito, né, principalmente sobre a vida, assim, porque mestrado, doutorado, hoje em dia não é fácil no Brasil, né? A gente está vendo aí o ambiente atual. Então, só tenho a agradecer também ao professor. Vamos lá. Então, sempre, quando eu ia numa aula de bioquímica, né, participei de várias aulas durante a minha graduação, né, pós-graduação e durante a minha graduação. E eu acho que todo bioquímico de se prevenir, de perguntar algo que ele não saiba, ele traz sempre esse mapa metabólico, para ver quão extenso é trabalhar com a área das ciências. Porque quando a gente fala ciências biológicas, a gente está atrelado à fisiologia, né, que é o nosso sistema geral, é a parte intercambiável entre uma célula, um órgão se reproduzindo e um comportamento. Tá? Dentro disso, foi surgido várias nomenclaturas, né? Bioquímica, biologia molecular, fisiopatologia, patologia. Então, são diversas áreas, né? E a bioquímica, ela é um processo que ela entra dentro da célula e tenta olhar ela de dentro para fora, né? O que acontece numa célula, nas suas organelas, nas suas vias bioquímicas, como vocês estão vendo aqui, são várias, e elas estão todas interligadas. Então, assim, quase que é uma coisa infinita. Eu acho que daqui 100 anos vai ter estudos, 200 anos vai ter algum estudo falando sobre algum detalhe importante que pode se reproduzir na nossa célula, a se manifestar de forma geral, fisiologicamente, comportamento social, tá? Psicologicamente, vou tratar um pouco disso também, tá? Então, sempre é muito importante a gente ter noção, assim, em geral, do que é a ciência biológica. Então, a primeira pergunta que a turma nos trouxe, né, que a professora acabou me mandando, para aqueles também que não fazem parte da tutoria da professora, como foi uma aula aberta, né? Então, vocês têm noção, a professora me mandou 5 perguntas e eu trabalhei nessa linha, tá? E a primeira pergunta, muito interessante, eu acho que ela é perfeita para começar a nossa aula, é: qual o objetivo do conhecimento intracelular nas práticas corporais? Bom, vamos ver então. Como eu vim falando, a ciência biológica, no último ano, né, ela trouxe um conhecimento muito abrangente para nós nos aspectos celulares, né, e subcelulares. Trazendo essa abordagem mais integrada, né, como eu disse, de dentro para fora. O que acontece na célula, né? Dentro da célula tem organelas, mitocôndria, complexo de Golgi, núcleo, ribossomos, né? Então tem retículo endoplasmático, tem um monte de coisa ainda que ainda, mesmo hoje com toda a tecnologia, a gente tem dificuldade em explicar. E aí a ciência biológica, ela veio nesse aspecto mesmo, sabe? A partir da tecnologia que vem se desenvolvendo, vamos começar a dar atenção, né? E assim vai ser montando as pesquisas, né? Os vários tipos de pesquisa. Pesquisa básica, né? Começa numa célula, uma célula isolada, ver exatamente o ambiente que tu precisa ver daquela célula, né? Se chamam os experimentos in vitro, né? Que é basicamente no ambiente tu coloca o que tu precisa ver, uma reação que tu precisa fazer enzimática, e tu vê aquilo se movimentando ali dentro, né? Depois eu vou explicar como é que a gente faz isso. E de forma geral, assim, isso traz uma visão, né, uma nova visão sobre a função, né, e a regulação do nosso corpo em termos gerais, tanto extrinsecamente, né, o que o nosso corpo representa, né, no mundo, na sociedade, bem como um entendimento profundo, né,
sobre as patogêneses e as fisiopatologias de doença, né? Que está cada vez se desenvolvendo mais medicamentos. O coronavírus está vindo aí, eu trago para vocês terem uma noção. A peste negra foi uma pandemia que durou mais de 10 anos. Então, hoje, eu sei que está demorado, está doloroso, a gente fica isolado, um monte de coisa acontecendo, mas a gente já está vacinando. Já tem países que estão liberados, o Brasil está em andamento, desenvolveu a própria vacina. Eu tive o privilégio de ir lá no Butantan, conhecer o Butantan de perto. Foi uma experiência muito legal, porque realmente é algo que às vezes a gente não imagina aqui de fora, né? Então, esse aspecto biológico é muito importante. Então, em termos gerais, né? Falando de todas as áreas, né? Desde a filosofia, psicologia, direito, que são áreas humanas, até as áreas como educação física, que é a área da saúde. Então, tudo está interligado. A gente, às vezes, tem que desmistificar isso, né? De separar demais as coisas. Mas, na verdade, não. A gente tem que integrar, né? É um trabalho compartilhado. Então, isso se desenvolveu graças a alguns métodos. Eu vou falar dos principais usados hoje na pesquisa mundial. Por exemplo, aqui a gente tem um método eletrofisiológico, tá? Que veio a partir ondas, né? A partir de ondas elétricas, como se comporta o nosso cérebro, principalmente, que é o eletroencefalograma, e tem a eletrocardiograma, né? E isso a gente consegue fazer tanto em animais, né? Eu trabalhei com animais no meu projeto. Hoje a gente está começando a desenvolver trabalhos em humanos lá no laboratório também, que são os trabalhos transnacionais. A gente pode falar um pouco mais dessas terminologias, tá? Então, são tecnologias que vêm se desenvolvendo que a gente pode olhar cada vez mais como o nosso corpo se comporta com uma determinada patologia, né? Conhecer a fisiopatologia dessa doença para estar arranjando um tratamento. Né? Aqui eu trouxe uma imagem de imunofluorescência, também trabalhei no meu mestrado com imunofluorescência. A imunofluorescência é a partir de anticorpos, né? Então, o que é um anticorpo antígeno, né? É uma ligação quando o anticorpo ele reage a um antígeno. Então, a gente faz com que uma proteína do nosso corpo, por exemplo, seja um antígeno e a gente coloca um anticorpo. Para quê? Para que se ligue nesse antígeno, né? Nesse alvo específico que a gente quer olhar. E a partir de reações enzimáticas, ele fornece um dado quantitativo, né? A partir de ondas de luz, né? Isso vem muito da física, né? Físico-química, né? Que dependendo do grau de onda, do comprimento de onda, vai dar um número X sobre aquilo que a gente quer ver. Aqui eu trouxe, por exemplo, neurônios, astrócitos, né? Neurônios, células gliais. Algo mais perto da gente, essa amostra aqui de baixo, aqui, deixa eu pegar meu ponteiro vermelho para vocês olharem. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo. Bom, vocês estão vendo meu mouse nesse aqui, ó. Onde está esses quadradinhos aqui, são fibras musculares, né? Então, são um corte transversal, provavelmente de um animal, né? Geralmente é camundongo ou ratos. E uma análise de imunofluorescência de uma fibra muscular, né? Então, olha para te ver o quão perto a gente consegue ver aquelas fibras que a gente vê tanto em livros, né? As miosinas, actinas, né? O retículo endoplasmático, todas essas coisas a gente consegue ver a partir dessa técnica de imunofluorescência, né? Ela libera uma imagem para nós a partir da luz. E assim que são feitas essas imagens do livro. Claro, mais detalhado, mais animado ali, para que a gente possa ter um máximo de entendimento do que acontece realmente no nosso corpo. Aqui eu trouxe uma técnica de Western blot. Essa técnica ela foi conhecida por detecção de HIV, né? Os diagnósticos de HIV utilizam essa técnica. Trabalhei em grande parte dessa técnica Western blot no meu trabalho. Ela segue o mesmo rumo da imunofluorescência com anticorpos, porém ela só traz um borrinho preto. Né? E aí a gente vê a intensidade desse borro preto, assim, como se fosse uma borra de café, né? Corta ali um pedaço mais forte e vê quanto daquele borrinho preto tem, né? Naquela imagem, é a quantidade de proteína que a gente vai ter na nossa amostra, né? Um exemplo, uma amostra de músculo. Eu quero ver quanto que eu ganhei de miosina no nosso músculo. Então, eu coloco um anticorpo, né? Que vai se ligar nessa miosina, vai gerar um borrinho preto
E aí, a partir desse bolinho preto de programas, eu consigo ver a intensidade desse bolo preto e quanto que, um exemplo, um treinamento de hipertrofia de 10 semanas gerou para a gente em termos de ganho de músculo, tá? Um exemplo bem prático para vocês, tá? Bem diferente, assim mesmo, para vocês entenderem como é que funciona a técnica. Aqui hoje, talvez seja a técnica que todo mundo vai conhecer, o PCR, né? Usado para diagnosticar o coronavírus. Então, basicamente, tu pega ali a amostra da pessoa, um exemplo, né? A gente tem DNA e RNA em tudo, em todas as coisas, seja de bactéria, de algum vírus. Nós temos o nosso DNA, o nosso RNA, né? Que é o nosso código genético, né? O que nos caracteriza. Então, o que a gente pega uma amostra, por exemplo, a análise de lá, pega o cotonete, coloca na mucosa nasal, retira lá um pouquinho, né, com a raspagem lá, é um teste bem desconfortável para quem fez. E aí, a partir de alguns detergentes, alguns componentes, né, alguns reagentes, a gente separa, né, como vocês estão vendo aqui nesse primeiro detalhe, ó, é um DNA, a gente desnaturou, é o termo que a gente fala para separar. A gente separou que o DNA, para quem teve aí, quem lembra da biologia básica da escola, ela é uma hélice de dupla fita, né? Aqui ela está na forma linear. Então a gente separa essa dupla fita e e começa a separar, né, o RNA, né? E o que acontece? Para quem lembra também, o RNA ele é formado por uma adenina, uma timina, uma guanosina e uma uracila, ok? Então, são as quatro bases nitrogenadas, né? E elas têm uma sequência, né? G, T, G, U, né? E essa sequência, esse código, né, de letras, é o que vai formar as proteínas, né? Depois, lá, mais na frente, forma as proteínas. Mas vamos pegar assim, essas letras, ela tem um código. Então, eu quero ver diagnosticar coronavírus. Então, eu separo o RNA daquela pessoa, ok? E aí eu coloco, porque assim, por exemplo, uma timina, uma uracila, liga com uma adenina, né? Uma guanosina, ela se liga com citosina. Então, vai ter uma sequência disso aí, e do outro lado da fita vai estar exatamente aquela outra base nitrogenada que se liga, que completa aquela fita. Então, a gente separa elas, pega o RNA do coronavírus e infecta aquela amostra, né? E aí, quando ela se liga de novo, vai ter um outro reagente nesse meio que vai acender uma luzinha. É o nosso vagalume, vamos dizer. Então, né, o que acontece? Se tu colocou algo que tu colocou ali, tu tem um código na tua amostra, né, na tua célula, na tua mucosa nasal. Tu coloca o outro código que completa e se ligar a luzinha, significa que tu tá positivo. É assim que é feito o PCR. Então, eu trouxe aí, talvez seja o exemplo mais usual que a gente tem visto hoje sobre o que é, né, as ciências biológicas. Para nós, da área de educação física, muito importante a biópsia muscular, né? Faz um treinamento, um exemplo com o atleta, 10 semanas, quer testar uma nova periodização, uma nova carga, de repente, algum método novo que tu desenvolveu, que tu viu que na prática, né, tu viu um resultado diferente, tu quer esclarecer aquilo de forma biológica, o que acontece nesse treinamento, um exemplo, que nos faz ter um resultado diferenciado. Só que o que acontece? A biópsia no Brasil ela não é liberada, né? Infelizmente, ela não é. Ajudaria muito a ciência. Então, nós trabalhar com células hoje vivas, com tecido humano, geralmente só com tecidos pós-morte, né? Daquelas pessoas que deixam uma documentação na forma da lei, para que tu possa trabalhar, doe, né, aquele corpo para a ciência, né? E ainda assim, isso é muito difícil de conseguir. Só grandes centros, eu acho que talvez hoje no Brasil, talvez uma USP, né, essas universidades aí bem conceituadas para trabalhar com esse tipo de amostra, né? Nos Estados Unidos, na Europa, isso já é mais comum, né? Trouxe depois mais para frente lá que o pessoal perguntou sobre treinamento, um artigo, né, que foi com biópsia muscular,
e infelizmente aqui a gente não consegue trabalhar, mas hoje, né, nos Estados Unidos é liberado, as pessoas até ganham alguma remuneração para participar desse tipo de estudo, né, porque querendo ou não vai te causar uma lesão corporal, então tem uma bonificação ali para as pessoas que aceitam trabalhar com esse tipo de pesquisa. Quanto ao exercício, por que é importante as ciências biológicas? Então, hoje, com toda essa tecnologia que eu mostrei para vocês, a gente pode caracterizar mais princípios básicos, que é aquela fisiologia geral, né? Que vinha só de fora, só o pH sanguíneo, só a frequência cardíaca. A pessoa teve um ganho de circunferência muscular. Então, esse tipo de método de ciência biológica nos dá um olhar mais aprofundado sobre esses fenômenos, né? O que tem que acontecer? O que a célula tem que ter para ter hipertrofia muscular? O que eu tenho que comer? Qual é o tipo de alimento que eu tenho que ter para que eu tenha um melhor ambiente para esse tipo, né? Um atleta de hipertrofia, de fisiculturismo, por que ele tem que comer determinados alimentos? Por que um maratonista, de repente, tem que comer outros alimentos que não aqueles que o fisiculturista precisa? Qual a quantidade? Entendeu? Como que isso acontece no treinamento? Então, são perguntas bem importantes, né? Aqui trouxe as principais. Variação de pH, né? Quando tu está treinando, tem aquela acidose muscular, aquela ardência. O que acontece na célula? Quando tu está treinando hipertrofia, como é que a gente consegue desenvolver hipertrofia muscular? Como é que a gente consegue aumentar de tamanho? Né? Então, como é que funciona a glicólise sanguínea? Né? Hoje, muito importante, devido às doenças crônicas, obesidade, diabetes tipo 2, né? As pessoas cada vez comendo mais fast food, treinando menos, né? Agora com a pandemia isso se acentuou, as pessoas ficando mais paradas. Então, o que acontece na célula? Então, tudo isso a ciência biológica ela nos traz, ela nos dá essa chance, essa dádiva, né, de conhecer mais o nosso corpo, né, de dentro. Qual o melhor tipo de exercício para uma determinada doença? Então, todas essas perguntas é o que a ciência biológica, bioquímica vem trazendo, né? Qual é o impacto do exercício físico no nosso sistema imune? Por que a pessoa que ela é treinada, ela tem um sistema imune muito mais forte que aquelas pessoas não treinadas? Né? A gente tem visto isso agora nos artigos, saiu vários artigos em relação ao coronavírus, né? Com outras doenças já, né, consideradas que são problemas do sistema imune. Então, todas essas perguntas que o exercício, né? Porque, veja bem, o exercício, ele é a melhor droga que a gente tem hoje. Por quê? Custo e benefício baratíssimo, efeito colateral, só se tu for treinar muito, né, lesionar, se não tiver um profissional adequado com te acompanhando, vai causar uma lesão. Mas, assim, o custo-benefício dessa droga, ele é muito barato, né? E muito, traz uma qualidade de vida, né, muito boa, sem qualquer dano, né? Qualquer dano, só vai fazer bem. Então, hoje, a gente discutia, até meu professor, quando foi para Los Angeles, ele nos contava esse caos, que o sonho de qualquer pesquisador é conseguir um remédio, né, uma droga que mimetize, em termos gerais, todos os benefícios que o exercício pode dar para uma pessoa. Né? E aí a pergunta, nós estamos preparados, educadores físicos, para absorver esse conhecimento e ajudar as pessoas? Porque pensa bem, a nossa área, ela é uma área que ela previne, entendeu? Ela é uma área preventiva, uma medicina preventiva. Então, ela só tende a melhorar. A gente previne muitas doenças. E a gente só vai conseguir ter noção disso quando a gente tiver um olhar muito crítico para a ciência biológica, né? Então, é muito importante, né? Essa pergunta eu achei que foi sensacional para o começo de aula. Qual é a importância do exercício físico para o cérebro? Então, pensa bem, a gente pensa muito no corpo, né? Músculo, educação física, músculo, esporte. Mas qual o benefício cognitivo, neurológico, psiquiátrico para a pessoa que pratica exercício? O que acontece será tu ganhar
músculo ganha proteína, o que isso reflete no teu cérebro? Como tu faz? Como é que chega os metabólicos lá no teu cérebro quando tu faz exercício? Por que tu se sente tão bem? O que acontece? O que muda? Então, são muitas perguntas, né? E tinha uma propagandinha da Globo que falava: o que move não são as respostas, né? O que move a ciência são as perguntas. Então, eu quis trazer bastante essa instigação, né? Porque a fonte do conhecimento ela é a curiosidade. Então, em pouco tempo que eu tenho aqui com vocês, essa participação é exatamente instigar isso, né? Pegar aquela área que tu gosta, seja ela qualquer uma da educação física, seja desenvolvimento motor, psicologia esportiva, patologia, doença, exercício físico, alto rendimento, independente do que for fazer, tem que ler, tem que estudar todas essas áreas. Ciências biológicas está inteiramente ligado, né, com o exercício físico. Aqui tem a professora Cristina Nogueira, vocês podem pesquisar sobre ela. Ela dá aula de bioquímica na farmácia da Universidade Federal de Santa Maria. Ela já ganhou umas 2, 3 vezes a mulher pesquisadora do ano, em termos regional, brasileiro, né? Então, ela está entre uma das pesquisadoras mais influentes do Brasil. E ela é uma pessoa super humilde, e todo lá no laboratório onde a gente trabalha, que está na iniciação científica, né, que é a iniciação científica durante a graduação, tem, né, todo mundo tem a lenda de ir fazer, né, a aula com ela de bioquímica da farmácia, né? Quando ela dá aula para a graduação da farmácia, todos nós, antes de fazer a prova do mestrado, que tem uma provinha de conhecimentos básicos da bioquímica e de biologia molecular, a gente vai acompanhar as aulas. E ela sempre nos recebe muito bem. E a gente vai lá para aprender, mas o que acontece, a gente acaba indo com o intuito de já saber o que ela vai dar. Por quê? Porque ela sabe que nós éramos da educação física. E ela sabe que a gente queria fazer um mestrado em bioquímica. Então, quando a gente chegava na aula dela, toda a aula dela de bioquímica era tratada em cima do exercício. Ela era muito fã de exercício. Fez trabalhos e pesquisas incríveis com exercício físico com o pessoal da farmácia. Então, ela dizia que a melhor coisa, a melhor aula que ela podia ter era aquela aula que ela explicasse da bioquímica com exercício, sem exercício, porque o exercício ele mexe com todo o nosso sistema metabólico. Então, quando a gente chegava na aula dela, ela sempre fazia com que a gente confirmasse, né? Então, a gente não podia chegar lá sem saber. A gente acabava tendo que nos motivar para estudar antes da aula dela, porque se ela perguntasse, o pessoal da educação física não passava vergonha na frente do pessoal da farmácia. Então, a gente sempre fazia essa dinâmica que nos ajudava bastante na hora de uma prova. Então, tudo isso tem duas finalidades. Todo esse conhecimento, todo esse discurso que eu estou falando para vocês. Primeiro, qual é o potencial do treinamento físico para a prevenção de tratamento de doenças? A gente é uma área da saúde, principalmente uma área da saúde. A gente tem que nos colocar como área da saúde. Então, eu acho que antes do desempenho, da estética, a gente tem que ter esse olhar de, cara, como é que a gente pode ajudar as pessoas no dia a dia? O que eu preciso saber? A pessoa chega com um diabetes do tipo 2, aqui, na academia, por exemplo, onde eu estou. Tipo 1, por exemplo. Tem um problema de hipertireoidismo, hipotireoidismo. Tem que saber como essa doença se comporta, para mim, está passando o melhor tipo de treinamento para essa pessoa. A pessoa chega aqui, poxa, estou com um problema, ansiedade, depressão. Qual é o exercício que melhor vai ter uma resposta para ela a nível cerebral? Um exercício de cunho aeróbico? Um exercício de cunho anaeróbico? Uma musculação? Então, a gente precisa saber mais sobre essas vias metabólicas e saber mais como as doenças se comportam no dia a dia para que a gente possa estar da melhor maneira entregando aquilo que aquela pessoa precisa para ter uma melhor qualidade de vida. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, né, de tratar diabetes, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas. Tive o prazer de trabalhar com epilepsia no laboratório, que a esposa do meu professor, ela dá aula para medicina aqui. E o foco dela é epilepsia, né? O que é epilepsia? É um estado, né? A pessoa tem a convulsão, aquela descarga elétrica cerebral, que a pessoa se rebate, cai, fica babando, né? Se alguém já presenciou, deve saber como é que é.
só que isso é uma convulsão. A epilepsia é quando essa pessoa tem um status ao longo da vida, né? Então, muita gente tem esse problema neurológico, né? Um problema que dá déficit de memória, traz depressão, mas quando bem tratada, quando bem resolvida, com medicação, exercício coadjuvante hoje tem sido indicado juntamente com as medicações, para que a pessoa diminua esse status elétrico, a gente com exercício físico consiga fornecer mais endorfinas, mais sistemas inibitórios do cérebro após o exercício, equilibrar isso no cérebro dela a partir do exercício. Então, qual é o melhor exercício para essa pessoa? Doenças psiquiátricas, né? Eu não pude deixar de falar, estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, 50% do suicídio mundial é ocasionado pela depressão e ansiedade. Então, o país mais afetado hoje mundialmente é o Brasil, mais especificamente no estado de São Paulo, pelo estresse da cidade grande, tudo que acontece lá. Então, o exercício hoje tem sido unânime. Qualquer psiquiatra que se preze indica exercício físico juntamente com o tratamento medicamentoso, o tratamento desses transtornos psiquiátricos. E qual é o impacto disso tudo? O SUS. Imagina, todas essas doenças, tirando as psiquiátricas e as neurológicas, mas sim, a gente consegue diminuir bastante o problema que essas doenças fazem com exercício físico, são hábitos. Diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, são hábitos, são prevenções. Imagina um estado agora que a gente está comprando vacina, inflação, um estado político, não quero entrar muito nisso, mas o impacto no SUS que isso causa. O governo fornecendo insulina para os diabéticos, né, sendo ele tipo 2, né, que é uma diabetes tipo 2, ela é desenvolvida pela pessoa, né, doenças cardiovasculares, né, triglicerídeo alto. Então, são tudo coisas relacionadas aos hábitos. Com exercício físico a gente vai resolver. E a gente ajuda o SUS para que a gente possa realmente, para aquelas doenças mais complicadas, o SUS dar maior suporte, melhorar esse aspecto. Então, isso também é um cunho social. Impacta muito, né? Então, tipo, hoje, né, com tudo que tem acontecido, isso se tornou mais importante ainda. A gente prevenir. Se a gente pode prevenir, por que a gente não previne? Exercício físico. E a pessoa, ela tem que saber. A pessoa que chega aqui para perguntar da academia, como funciona, ela quer um profissional, ela quer o melhor, é que a gente quer. A gente quer o melhor médico para tratar nossas doenças. A gente tem que ser o melhor, saber explicar os fenômenos para essas pessoas, como a gente age, como que tem que ser. Tudo isso influencia na hora de conseguir trazer aquela pessoa para um novo estilo de vida. Então, até o papo que tu tem que ter com o teu cliente ali tem que ser diferenciado. Então, isso é muito importante. A gente consegue ajudar bastante pessoas com isso. Bom, agora, ele é um assunto mais de conhecimento, mais explicativo, né, que a pessoa trouxe. Vocês perguntaram ali qual é o objetivo disso tudo, né? E aí a turma acabou trazendo alguns conhecimentos bem específicos sobre algumas coisas que acontecem no nosso corpo. Uma delas está aqui. O armazenamento de cálcio do nosso organismo está apenas nas células musculares estriadas esqueléticas? Então, primeiramente, bem simples. Não. Qual é o principal reservatório de cálcio no nosso corpo? Vista essa imagem, o osso. O osso ele é formado por colágeno tipo 1 e sais minerais. Entre eles, principalmente o cálcio e o fosfato. Então, aqui eu trouxe uma imagenzinha, né? Da onde é que está esse cálcio. 99% está armazenado no osso, 0,1% está no líquido extracelular e 1%, o restante, está nas células e suas organelas. Muito importante, né? Por que tem que ter o cálcio no extracelular e dentro das organelas? O cálcio participa praticamente de todas as reações metabólicas. Entendeu? Todas. Seja ele como segundo mensageiro celular, né? O que é segundo mensageiro? É aquela proteína, aquele mineral
que está dentro da tua célula esperando um sinal de fora. Algumas coisas não conseguem passar a nossa membrana celular. Então, o cálcio é um segundo mensageiro, que vai levar isso lá para o núcleo e estimular a produção de alguma proteína. Então, por isso que ele é chamado de segundo mensageiro. Porque uma determinada proteína, um determinado hormônio, se liga na membrana celular da célula num receptor. O que é um receptor? Por exemplo, eu quero ligar essa luz aqui, né? Eu sou a proteína. O receptor é a chavezinha de luz. Eu tenho que tocar nela para a luz ligar. Então, ele é meu segundo mensageiro para ligar a luz. Bem simples, tá? Então, ele funciona. E aí, tem que ter esse 1% dentro da célula. Principalmente, ele fica armazenado dentro do retículo endoplasmático, no músculo, dentro do retículo sarcoplasmático. E o extracelular, como o cálcio ele tem de cunho alcalino, então, ou seja, o que é alcalino e ácido, né? 7 é a razão normal do pH. 7,4. O funcionamento do nosso corpo é num pH entre 7 e 7,4. Mais que 7,4, sai um mineral mais alcalino. Um pH menor que 7,4, mais ácido. Então, para que haja esse equilíbrio extracelular de acidez, o cálcio ele é alcalino. Entendeu? E aí eu vou dar um ótimo exemplo para vocês agora sobre isso. Lembrando que, antes de a gente ir para o nosso exemplo, de 0,4% e 1% do cálcio é intercambiável do osso. Ou seja, ele não fica fixo no osso. Ele está ali. Ele funciona como um reservatório também. Para reação, teve uma baixa do cálcio extracelular, e tira do osso, joga para o extracelular. Excesso de cálcio no nosso organismo, joga para o osso. E aí, depois daquela pergunta de quem fez sobre a menopausa, eu vou explicar melhor como isso funciona. Tá? Então, um exemplo básico aqui. Quem é que ouviu sobre este fenômeno? O que tem que ver a Coca-Cola com o cálcio no osso e no líquido extracelular nas nossas organelas? E aí, para quem viu esse meme aí, ficou mundialmente conhecido, né? O Cristiano Ronaldo chega na entrevista, diga-se de passagem que era uma das principais patrocinadoras do evento, e ele tem como audácia retirar a coca e indicar a água. E quais seriam os malefícios da coca nesse aspecto? Alguém poderia abrir a janela e conversar comigo sobre isso? Alguém teria uma sugestão? Deixa eu ver se eu não estou falando sozinho aqui. Tá tudo certo aí, professora? Tá, sim, acho que o pessoal tá encantado contigo. Tá. Aproveitando, acho que tem uma colega ou amiga tua que é de Santa Maria, que ela destacou, que é a Letícia, seja bem-vinda. E fica aí a pergunta, então, do professor Leandro. A Letícia é aluna aqui na academia. A gente acaba fazendo amizade com as pessoas. Ela é da psicologia e muito dedicada aos treinos. A gente estava trocando uma ideia ontem sobre neuro, né? E a psicologia é uma área incrível também. Podemos falar um pouco sobre isso, se ela quiser tocar nesse assunto. É muito bom ter ela aí com a gente. Obrigado, Letícia. E aí, pessoal, podem colocar no chat, lá, abrir o microfone. Eu acredito que eu tô sem o chat, eu não tô olhando. Ah, mas pode deixar, eu narro aqui se aparecer. Pode ir no chat, não quer falar, não quer abrir a câmera, ou fala e não abre a câmera. Vamos lá. Não, ninguém, professor? Boa noite. Ó, o Greg. Oi, Greg. Oi, tudo bem? Na verdade, o que a gente ouve falar, e eu já dei uma pesquisada, é que ela ajuda a corroer os ossos, né? Tem alguma substância na Coca-Cola que afeta, né, o nosso organismo. E aí, o que tu acha? O que acontece isso? Porque o que a Coca-Cola tem que ajuda a correr os ossos, né? O que será que acontece? São ácidos, né? São ácidos.
Então, o que acontece? Eu lembro de um exemplo na minha aula de fisiologia do segundo semestre, né? Na FAMES ainda. E o professor dizia, abre parênteses, né? A seguida frase. Para um copo de coca que tu toma, tem que tomar 32 de água, para que não ocasione uma retirada do cálcio intercambiável. Né? Eu fiz umas adaptações, né? Ele não falou exatamente nesses termos. Mas ele falava exatamente para um copo de coca, 32 de água. Então, quem é que toma um copo de coca e depois toma 32 de água? Então, o que acontece? A coca, né, ela é muito rica em ácido fosfórico. E é um ácido bem fosfórico. E é um ácido que ele tem um pH bem baixo, né? Em torno de 3, 2, entendeu? Então, o que acontece? Quando toma uma Coca-Cola em exagero, né, vamos dizer assim, tu acaba fazendo um desequilíbrio entre o cálcio extracelular e o cálcio e o teu pH, né? Porque diminui, né? Tu aumenta o teu pH sanguíneo, aquele cálcio que está ali, ele não consegue lidar com aquela acidez. Então, o que ele vai? Ele vai lá no osso. E aí, quem faz isso? Tem 2 hormônios, principalmente. Eu vou explicar aqui rapidinho para vocês e depois, no próximo pergunta, isso vai ficar mais claro. A gente tem 2 hormônios que são liberados da nossa paratireoide. O que é a paratireoide? A gente tem a tireoide aqui, e a tireoide, essa paratireoide, ela fica paralelo, só que ela fica atrás da nossa tireoide. Então, ela é pequenos glóbulos, assim, que está inserido junto com a nossa tireoide. E ela libera 2 hormônios. Paratormônio, né, responsável por essa reabsorção óssea, né, reabsorção, então, qual é o sentido da palavra reabsorção? Está no osso e tu vai reabsorver aquilo novamente. Então, e o que fixa, né, o cálcio no osso o nome já diz, é calcitonina. Né? O nome já é bem didático, né? Calcitonina, porque ele exatamente faz esse trabalho de calcificação óssea, né? Então, o que acontece? Quando tu toma Coca-Cola, muita Coca-Cola, teu pH sanguíneo ele baixa. Com a baixa desse pH sanguíneo, o paratireoide começa a trabalhar para liberar o paratormônio. Então, olha o nome. Paratireoide libera paratormônio. E esse paratormônio vai lá nas células do osso lá e começa a retirar cálcio para regular esse pH sanguíneo. Entendeu? Então, por isso que a Coca-Cola, por ela ser um refrigerante ácido e rico em ácido fosfórico, acaba trazendo esse desequilíbrio. De alguma maneira, o corpo tem que lidar com isso. E essa é a maneira, a partir de um estímulo hormonal, né, de uma ação que tu teve, vai acabar reagindo lá no osso. É por isso que a gente fala que na menopausa, a mulher, né, deve evitar a Coca-Cola. Vamos lá, então. Ficou claro para vocês essa pergunta, pessoal? O que tu acha, professora? Ao meu ver, foi contemplado assim e me fez pensar principalmente nas fases de desenvolvimento iniciais ali, por exemplo, a infância, né? E que infelizmente muitas vezes se torna um hábito, né, já da família ter esse consumo. Eu atuo diretamente na área gerontológica, então eu recebo muitas vezes clientes, né, atendo muitas vezes pessoas que colocam observação, não, mas é Coca zero, é refri zero. E daí essa relação da educação alimentar é um pormenor na nossa área também, né? É uma interferência muito importante. Então, ótima analogia que tu trouxe e exemplo totalmente atual desse grande fenômeno aí que é o Cristiano Ronaldo. Exato. E aquilo, né? Não que a gente não... Eu sou um cara, eu não sei mentir para as pessoas. Eu tomo Coca-Cola, mas é aquilo. Quanto que tu toma de Coca-Cola? No final de semana? Sempre tem aquela palavra básica, né? O que diferencia, até porque aí eu tenho um caso de uma menina lá de Caçapava, lá, que a mãe dela proíbe, porque proíbe de tomar Coca-Cola. Aí o que ela faz? Toma escondido. Criança, né?
Então, é saber dosar, né? A diferença do veneno para o remédio é a dose. A gente sempre ressalta bastante isso no nosso meio, né? Porque proibir, às vezes, né, tem aquela questão psicológica, né? De necessidade, de querer, do que os outros fazem também. Então, vamos maneirar, né? Isso aí eu retrato muito com meus alunos aqui na hora de tentar mudar o hábito de uma pessoa, né? E aí entra aquela parte que a educação física também tem que melhorar muito, né? A psicologia, né? Deveria ter mais abordagem sobre isso, porque tu está lidando com pessoas, né? Pessoas com muitas vezes problemas. E então, às vezes, tu falar de dieta para a pessoa, tu tá desmotivando ela. Dieta. A pessoa já pensa em passar fome, comer alface, comer comidas entristecedoras, que muitas vezes falam por aí, né? Então, tipo, tu tem que ter cuidado nesse momento, né? De, beleza, o conhecimento é esse que a gente tem que ter. Como é que a gente vai lidar com isso para que a gente possa entregar isso para as pessoas da melhor forma, sem que elas sintam esse impacto, né, de contraste muito grande sobre uma vida saudável e uma vida não saudável, um estilo de vida não saudável, né? Vamos lá. Próxima pergunta, então. A perda de cálcio, né, na menopausa. O que acontece nas nossas células quando passamos por este período? Então, o que é a menopausa, né? São uma diversidade de sintomas, né, que ocorre no corpo feminino, né? Como calor, irritabilidade, peso, osteoporose, lapsos de memória, fadiga, libido, baixa libido, dor de cabeça, depressão, ansiedade, né? Então, isso é um progresso natural do nosso corpo, né? E tal fenômeno, ele acontece principalmente pela diminuição do hormônio feminino, né? O nosso hormônio feminino, porque o homem também tem estrogênio. É uma diminuição desse hormônio, né? Que causa um desequilíbrio por conta do envelhecimento. E o que tem a ver o estrogênio com o cálcio e com a menopausa? Vamos lá. Lembra que eu falei dos dois hormônios? Paratormônio e calcitonina. Então, até eu coloquei aqui um gifzinho bem legal ali, ó. Normal. A gente tem duas células que são responsáveis pela manutenção óssea. Existe o osteoblasto, né, que faz essa construção óssea, né? Ela é o nosso servente, nosso pedreiro, tá ali, pega cálcio, colágeno de tipo 1, pega fósforo, magnésio, constrói, faz ali a massinha, faz o tijolinho, monta o teu osso, né? E os osteoclastos, né, são responsáveis pela reabsorção óssea. Né? Lembra que eu falei? Reabsorção óssea, aquela parte intercambiável do cálcio ósseo, ela é reabsorvida por essa célula. O que o estrogênio faz? Né? Porque, Leandro, tu disse primeiro que é o paratormônio e calciotonina. Paratormônio e calciotonina. O que o estrogênio tem que ver essa história? Então, o estrogênio, ele inibe essa reabsorção exacerbada pelos osteoclastos. É por isso que grande parte do público que sofre de osteoporose é o povo feminino. Porque é o povo que tem essa... Esse povo não, são essa população que sofre com essa baixa diminuição hormonal, né, ali entre 40 e poucos anos, 50 anos, começa a produzir um gráfico bem legal para nós sobre qual é a diminuição do cálcio e a relação da fixação da osteoporose na vida da pessoa, tá? Então, o que acontece? Com a diminuição do estrogênio, o osteoclasto, ele fica audacioso. Então, ele já não tira de forma adequada aquela reabsorção óssea, porque pensamos bem, ela não é algo ruim, desde que seja equilibrado. Porque a gente precisa desse cálcio intercambiável do osso para que possa ter a manutenção do nosso cálcio extracelular e intracelular. Então, essa é a principal causa, é isso que acontece nas nossas células. Existem duas células. Uma constrói e a outra absorve, retira o cálcio do osso. O estrogênio ajuda a inibir
aquilo que fica exacerbado quando ele não está ali, né? Então, por isso que o povo feminino sofre de osteoporose e que a relação do cálcio com a menopausa é exatamente essa: estrogênio. Baixo estrogênio, maior movimentação dos osteoclastos. E aí, o osteoblastos ali não consegue lidar com aquele processo, né? De, tá reabsorvendo, não consigo repor de volta. Então, é exatamente isso que acontece na nossa célula na menopausa. E a pergunta mais legal e talvez desafiadora, aqui, ó, pessoal, desculpa, antes de mais nada, trouxe uma curva aqui, ó, normal, né? A osteopenia seria uma perda óssea controlada, né? Um processo normal, pode ver que ela tá ali, né? Ela tem um certo nível no gráfico, né? O que está em azulzinho aqui, ó. A osteopenia ela acontece, né? Absorção, reconstrução, absorção, reconstrução. E aí, com o tempo, o normal vem diminuindo ali, já vem diminuindo nos 50, né? E aí, com o tempo, a osteoporose ela vai se instalando na vida da pessoa, né? Porque, um exemplo básico é minha avó caiu um tombo bobo, né? E quebrou a bacia do quadril, né? Quebrou ali o que a gente chama de bacia, né? Então, e tu vê vários tombos de idosos, assim, que caem de desequilíbrio, cai e quebrou o osso, entendeu? Uma lesão bem boba, assim, parece, né? Outra curiosidade legal aqui, responde por que as meninas crescem menos que os meninos. Porque o estrogênio, como ele também ajuda no amadurecimento das epífises. O que são isso? As epífises são quando é uma falange, né? Um exemplo da mão aqui, para a gente saber o quanto a gente vai crescer na adolescência, a gente tira um raio-x da mão. Aí a falange, por exemplo, distal em relação à falange do meio do dedo aqui, se tiver maior distanciamento, ela é que tem tudo aquilo para crescer. Então, como a menina, ela amadurece, ela tem essa liberação, a entrada na adolescência, ali na puberdade, antes do que o homem, tem maior liberação de estrogênio, ela também cessa mais cedo, e por ter mais estrogênio, ela amadurece mais rápido essas epífises. Então, ela para de crescer mais rápido, né? Porque ela tem mais estrogênio. Uma curiosidade bem legal aí para vocês. Alguma dúvida? Alguma curiosidade sobre esse tópico? Alguém fazer alguma pergunta, professora? Ninguém mandou nada aqui no chat. Pergunta. Oi, acho que é a Clau que abriu. Até inclusive foi a Clau que fez essa pergunta, né, Clau? Vamos lá. Você vai sair aí direitinho. É que a minha mãe tá passando por isso, né? E ela tava falando que ela vai ter que fazer reposição hormonal, né? Isso, sobre reposição hormonal? Jovens também. Isso, reposição hormonal. Os jovens também precisam repor hormônios? Como que a gente... Então, tá me ouvindo? Tá falando ainda? Porque isso não é uma coisa que é muito falada, sabe? O áudiozinho tá cortando um pouco, né? Mas eu acho que eu entendi a tua pergunta. Tu quer saber, né, a reposição hormonal nas mulheres e se isso tem alguma incidência no grupo mais jovem. Isso. Tá. Então, depende do estilo das pessoas, né? Então, é uma questão bem biológica, questão de família também, genética, né? Algumas pessoas tendem a desenvolver a menopausa antes dos 50 anos, ali, com 40, entendeu? Aí, talvez, se for necessário, precisa sim de uma reposição hormonal, né? Eu não costumo ver muito, além da reposição hormonal normal, né, que é tentar tu colocar valores fisiológicos, né, em cima daquela pessoa que não produz um determinado hormônio. Mas eu nunca vi falar, né, sobre os estrogênios. Aliás, de uma coisa que vocês talvez não saibam, mas as bases dos anticoncepcionais são os estrogênios, né? Os menos maléficos são a base de estrogênio. Aí existe lá os coágulos, né, os
os que fazem o mesmo papel de estrogênio como uso de anticoncepcional, né? Então, de certa forma, se for perguntar para mim, as jovens repõem, sim, tomam anticoncepcional, é uma forma de hormônio, é hormônio, né? Porque o que acontece? Vamos lá. O ciclo menstrual feminino aqui, tá? Professor Leandro, desculpa te interromper, mas deu um bugzinho na tela e a tua apresentação ela saiu, se tu puderes colocar ela novamente. Ah, tá, show. Só para sinalizar. Aqui, um vídeo só. Saiu. Vamos ver. Ligado? Ligou? Tua câmera tá ok. Tá, show. E vou tocar de uma vez para nós poder compartilhar mais coisas, deixar o pessoal falar no final, e até as 9h30, né, professora? É isso aí, mas, pessoal, por favor, sintam-se à vontade, né, para... Ele até já tinha dito que é um bate-papo, né, então, se vocês têm alguma interação... Eles, antes de tu acessar, alguns comentaram, mas a gente acha difícil fazer uma pergunta que não fique feio a forma de como pronunciar, como proferir, mas às vezes aquela pergunta mais simples é o que todo mundo quer saber, né? Exato. E até para vocês terem noção, é só ver os exemplos que eu estou usando para dar para vocês, para tentar descomplicar algo que para a maioria é complicado, né? Não é que é complicado, é que a gente não tem costume de estudar, né? Que isso é uma questão de experiência entre o que tu estuda, né? O que tu tem curiosidade e o que tu não vai. A gente não sabe aqui, mas sabe outras coisas. Então, toda a humildade, né? Nessa hora pode falar. Eu tento desmistificar, dar os exemplos mais esdrúxulos, né? Possível, para que assim, a gente possa fazer esse entendimento de uma matéria tão complicada. Então, fique muito à vontade para falar sobre qualquer questão que vocês tenham, tá? Ali, deu para entender o que eu falei sobre reposição hormonal? Deixa eu ver uma coisa. Deu? A Clau, acho que ela está com problema no áudio, mas eu acredito que sim. Mas se caso alguém precisar, pessoal, pode abrir também o áudio e mandar no chat. Só para finalizar, reposição hormonal nos jovens. Sim, as meninas fazem, são anticoncepcionais, são a base de estrogênio. Só vocês ler lá na bula, o próprio medicamento ali tem o nome dele, ali tem o ativo que usa ali, né? Às vezes alguns vão ser a base de estradiol, estrogênio, alguma coisa do tipo. Ok? Então vamos lá. A pergunta muito interessante agora focada na nossa área: qual tipo de exercício mais importante para produzir a biogênese mitocondrial? Muito boa essa pergunta. Diga-se de passagem que eu estava montando um post para colocar aqui na página da Equilíbrio para a gente falar sobre esse assunto, né? Sobre treinamento de alta intensidade, treinamento contínuo, aeróbico contínuo. Então, já até aproveitei aquele conhecimento que eu vinha ingerindo ali já para usar nessa pergunta. Vamos lá. Aqui eu usei um artigo, né, das adaptações metabólicas, né, em relação aos diferentes tipos de exercício. Então, vamos ver o que os caras fizeram, tá? Eles desenvolveram um protocolo para responder essa pergunta de qual tipo melhor exercício para biogênese mitocondrial. Então, tem dois tipos de protocolo aqui. Tem um protocolo contínuo moderado, né? E tem um tipo de protocolo de treinamento intervalado por sprint, né? O SIT, o Sprint Interval Training. O que acontece? Vamos lá, ó, olhando por cima na tabela. 4, 6 sprints de 30 segundos por sessão, né? Então, são sprints de 30 segundos, sai correndo, 30 segundos correndo, parou, descansa, 6 sprints assim, tá? Então, a gente vai ver até ali que no volume semanal de treinamento foi bem baixo. Qual foi o protocolo de treinamento contínuo que eles usaram neste artigo? Um único esforço de 40 a 60 minutos. Intensidade do esforço máximo de 500 watts. Isso aí é um padrão, né? Que tem nas ergometrias ali, tem um aparelho que mede em watts a potência que ele utilizou para fazer aquele exercício. E uma base de intensidade aí, usualmente, é a frequência cardíaca nos protocolos de treinamento contínuo aeróbico, de 65% do VO2 máximo e 70% mais ou menos da frequência cardíaca. Tempo semanal realizado pelos grupos durante o treinamento. O máximo foi de 1h30 por semana, nesse artigo, no protocolo CIT, e foram um total de treinamento de 4 horas e 30 minutos
por semana de volume de treinamento realizado pelo protocolo contínuo. Então, aqui, diga-se de passagem que o artigo ele não trouxe, ele não tocou nesse, mas eu, como trazer um pouquinho um olhar mais crítico da ciência para vocês, grande diferença, gasto calórico semanal. Um grupo gastou 225 somente calorias de quilojoules de caloria semanal, e o outro foi 2.250 calorias semanais, no protocolo contínuo. Então, dá uma grande diferença no gasto calórico em relação aos treinamentos. Não houve diferença, olha para te ver que legal, não houve diferença significativa entre os dois tipos de treino, no que os dois melhoraram a capacidade. Então, tipo, não teve diferença significativa entre eles. Teve resultado? Teve. Qual foi o resultado? Os dois melhoraram a capacidade do corpo oxidar gordura, bem como aumentaram a expressão, lembra do Western blot? Quantidade de proteína foi medida por essa técnica, PGC1-alfa. O que é PGC1-alfa? Lembra do segundo mensageiro que eu falei? Agora a gente vai tentar colar o conhecimento. Joguei informações durante a palestra, durante a aula para vocês, e agora a gente vai tentar conectar nesse último pergunta que eu achei essencial sobre treinamento físico. Expressão medida pela técnica que eu mostrei inicialmente para vocês, de PGC1-alfa. O cálcio, quando tu faz contração muscular como segundo mensageiro, ativa a PGC1-alfa, que seria um terceiro mensageiro, que vai lá no núcleo celular, pega alguns genes do teu DNA e manda assim, ó, irmão, produz mais mitocôndria, o negócio está ficando feio aqui. Então, a gente começa a produzir mais mitocôndria, porque, de alguma maneira, tu induziu uma hipoxia celular, né? Expressão mais ofegante. Então, mesmo um treinamento de alta intensidade, né, como o protocolo CIT, como contínuo, não teve diferença na uma proteína que sugere que haja uma biogênese mitocondrial. Estou falando de um termo assim, que sugere, porque a gente nunca pode ter certeza que as coisas acontecem daquela forma na ciência, com apenas um artigo. Estou trazendo um exemplo para vocês. Por quê que eu trouxe esse artigo? Biópsia muscular, então algo bem palpável para a gente da educação física, foi em humanos, não foi em animais. Apesar de ser um artigo meio antigo, 2008, ele traz um ótimo exemplo para a gente. Só que lembra que eu disse? Sugere. Foi um artigo. Vamos lá. Com esse protocolo. Existem muitos protocolos de HIIT. Existe o Tabata, existe dentro do próprio HIIT, existe tempo de tensão muscular de 30 segundos por 90 de descanso, por 30 por 30, 20 por 30. Então, ainda, né, a gente não tem todos esses métodos testáveis para ver se realmente alguém causou alguma diferença nesse tipo de treinamento, tipo de proteína, tá? Porém, depois que tu finalizar isso, surgiu uma questão aqui no chat dos teus contrapontos anteriores ali sobre a relação de hormônio. Pô, bem, pode falar. Eu acredito que é o Fábio que fez a pergunta. É que eles estudam juntos, a esposa e ele, só que eu não sei se é a Tiger ou o Fábio que fizeram. Eles colocaram assim, ó, fiquei só com uma dúvida a respeito do anticoncepcional. Sempre escuto que os médicos falam muito mal e desaconselham a usar em função dos hormônios. É isso? Tipo, trazendo aí uma relação do que é dito, enfim, né? Às vezes um desaconselhamento. Não sei se eu me deixei expressar bem. Em termos de anticoncepcional, né? É que é aquilo, né? Todo mundo defende uma ideia, né? Então, alguns, né, defendem não usar, porque tem tido grandes casos de trombose, né? Síndrome do ovário policístico, trazer cistos nos ovários, essas coisas do tipo, são pelo excesso de estrogênio da mulher, pelo uso do anticoncepcional. Além disso, o anticoncepcional tem uma grande tendência em aumentar o ganho de gordura, né? Nas mulheres, né? Porque tem muito estrogênio no nosso tecido adiposo, né?
Sempre pergunto para as meninas quando estão fazendo uma avaliação física, principalmente, por exemplo, assim, o tríceps, o tchauzinho, que todo mundo não gosta, né? Geralmente a menina que que toma anticoncepcional é visível, é palpável na hora que tu for fazer a avaliação física dela, que ela tenha um grande índice de gordura naquela região, porque é uma região que tem muito receptor de estrogênio, né? E se tem receptor, ele se liga. E se ele se liga, há um acúmulo de gordura naquela região, porque o estrogênio ele tem afinidade com a gordura, né? E não é só esteticamente, mas pode ser gordura visceral também, né? Que pode trazer alguns problemas. A gordura visceral do fígado está relacionado com aumento da resistência insulínica, né? Por exemplo, que é uma das primeiras fases para um desencadeamento de uma obesidade na mulher. Então, tem vários fatores, né? Então, existe, mas aí vamos olhar o outro lado. Uma menina que tem um grande distúrbio, por exemplo, de espinhas, né? E aí isso está relacionado com a autoestima. E talvez ela precise um pouco equilibrar esse hormônio no corpo, porque existem outros hormônios que estão sobressaindo o estrogênio. Não vai dar anticoncepcional para essa menina para tratamento? Em vez de usar um remédio muito agressivo, como o Rakutan, por exemplo. Então, isso aí já entrou na medicina, uma área que eu não domino. Tá? Estou dizendo o que eu estudo, o que eu já vi, né? O que me perguntaram em aula já, porque durante o meu mestrado eu dei aula de hormônios na Universidade Federal para Educação Física. Então, são perguntas bem recorrentes que eu acabava correndo atrás para tentar responder esses contrapontos. Certo? Eu me recordo que... Opa, vai lá, Dudu. Vai lá, Dudu. Não, é que eu não sei se eu vou acabar encerrando esse questionamento sobre o anticoncepcional, porque eu queria voltar lá na biogênese celular. Não sei se tu quer dar algum encerramento nisso para eu questionar. Vamos lá. Mas já pergunta e aí quando vê já é a pauta do próximo tópico que eu vou falar. Eu que tenho um questionamento a respeito da biogênese celular junto com a Jéssica, porque... Deixa eu ver se eu tô com... Tá no Viva Voz aqui. Eu trouxe essa pergunta porque eu estava vendo um vídeo do Dr. Lair Ribeiro falando a respeito de coenzima Q10. E aí falava a respeito de fadiga mitocondrial. E ele falava sobre fadiga, a sensação de fadiga física e mental. E aí, quando foi citado ali biogênese celular, a gente está falando sobre um envelhecimento da célula, que seria essa biogênese seria uma renovação da potência da célula, ou seria a geração de novas células? O que é a biogênese? Então, assim, vamos lá. Eu entendi perfeitamente a tua pergunta. É uma pergunta muito boa, por sinal. Sobre biogênese mitocondrial, e aí eu digo assim, cara, assim, ó, é inimaginável a quantidade de artigo que tem com laboratórios gigantes, né, com todo investimento nos Estados Unidos, na Europa, cara, tentando responder essas perguntas, e ainda há muitas dúvidas, né, a gente não dá para saber tudo, lembra do mapa metabólico? Então, o que acontece? Biogênese mitocondrial seria o aumento de volume, aumento de quantidade de mitocôndrias dentro da tua célula. O que a mitocôndria faz? Ela respira. É ela que é responsável, uma das principais fontes de energia, porque a glicólise, tipo, energia. A gente sempre quando fala energia no corpo, lembra de ATP, entendeu? Adenosina trifosfato. Então, a mitocôndria, por exemplo, a partir de várias reações, ela pega o oxigênio, né, que a gente respira, né, e transforma em torno de cada molécula de oxigênio e molécula de glicose que entra na mitocôndria, 34, 38 ATP. Enquanto, por exemplo, uma via metabólica como o anaeróbico, são 2 ATPs por reação, por molécula. Então, quanto mais mitocôndria, mais saudável tu fica. Tu tem mais energia. Além disso, a mitocôndria, existe, para te ter uma noção, a área de mitocondriologia. Meu trabalho foi com mitocôndrias no mestrado, tá? Eu fiz sobre a respiração mitocondrial em hipocampos de animais em concussões recorrentes. Depois eu falo mais sobre um pouco isso, se der tempo. Mas, assim, a biogênese mitocondrial, então, quando tu impõe o teu exercício, uma hipoxia celular como exercício físico, teu corpo entende assim, cara, eu preciso me adaptar a isso. A gente sabe que o nosso corpo está sempre procurando se adaptar. Qual é a forma que ele procura? Biogênese mitocondrial.
Então, ele ativa lá as proteínas, né, responsável, que vai lá no DNA e pega o DNA e diz assim, cara, eu preciso formar novas mitocôndrias. Então, tu começa a produzir novos DNAs mitocondrial que começa a formar maior volume mitocondrial dentro da tua célula. E se tu tem mais mitocôndria, tu não vai ter mais uma maquinaria trabalhando para produzir energia, seja ela cerebral, fadiga cerebral, e seja ela no teu músculo, entendeu? No teu músculo precisa de mitocôndria para fazer um exercício mais extenuante, né? Tu precisa produzir essa energia para treinar. Em relação à coenzima Q10, é isso? Agora? É. Tu entendeu o que ele quis dizer? Então, por quê? E aí ele falou assim, cara, então tu tem que produzir mais mitocôndria, né? Então, hoje está muito em pauta isso. Cara, a mitocôndria está envolvida em tudo que é doença. Porque ela é responsável pela produção hormonal, é ela que pega o colesterol, né? Todo o hormônio esteroidal, todo o hormônio anabólico, ele é responsável, o estrogênio, testosterona e vários outros hormônios, os hormônios adrenais, cortisol, assim, são... pega o colesterol, vai para a mitocôndria e produz hormônio, entendeu? Energia, mitocôndria. Doenças patológicas, cara, todas praticamente estão relacionadas com a mitocôndria, porque ela desenvolve um dos principais papéis da célula e por que nós estamos vivos hoje, né? Então, a mitocôndria é muito envolvida com vários desses aspectos. Respondendo já a tua pergunta em relação à coenzima Q10, durante a fosforilação oxidativa, que é essa passagem de elétrons, né, da parte matriz mitocondrial, do meio da mitocôndria, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma mitocôndria nesse canto, ó. Aqui é a matriz mitocondrial, aqui é o espaço intermembrana, né, entre uma membrana interna e entre a membrana externa tem um espaço. A tua fosforilação oxidativa, a tua cadeia respiratória que faz esse processo está nessas membraninhas aqui, entre um processo e outro. Entre a transferência de elétron, existe uma proteína que se chama semiquinona, ou como vocês mesmos conhecem, coenzima Q. E essa coenzima Q, ela é responsável pelos escapes de elétron. E o que são elétrons? Os elétrons, quando ele tem esses escapes de elétron, ele aumenta, ele de forma exacerbada e causa estresse oxidativo. Entendeu? Por quê? Porque esse elétron vai lá e pega um oxigênio que seria usado para a tua respiração e ele reduz inadequadamente esse oxigênio. E esse oxigênio se torna lesivo para a tua célula. E aí, quem produz esses escapes de elétron é a coenzima Q10. Então, pensamos, se a gente suplementar a coenzima Q10 e aumentar a quantidade de proteína no nosso corpo, vai diminuir os escapes de elétron, que vai diminuir o estresse oxidativo e que vai diminuir a fadiga mitocondrial, melhorando todo o teu sistema. Então, é isso que apesar de eu não gostar de algumas coisas que o Dr. Laís Ribeiro fala, né, acho que não é palpável para nós, como limão com glutamina de manhã em jejum, eu acho que isso aí é muito interessante, entendeu? Em relação à biogênese mitocondrial. Foi claro? Sim, e a melhor forma de promover a biogênese mitocondrial então seria alimentação hiperproteica, enfim, ou com níveis adequados e o exercício físico, ou digo assim, se eu quero melhorar isso em mim, eu tenho a ciência de que eu quero melhorar isso em mim. Show. Qual o meio que eu vou buscar? É através do exercício físico e da alimentação, ou tem outra, sei lá, suplementação ou outros meios além desses? Cara, até então que eu saiba, lembra que eu falei, até que eu saiba, o exercício físico é a melhor maneira, né? Então, aqui mesmo eu disse a diferença de treinamento, nesse protocolo que os caras fizeram, não teve diferença entre qual treinamento é melhor. Os dois aumentaram, entendeu? Tanto um aeróbico contínuo quanto um CIT, né? Interval training. Então, porém, tem alguns estudos que demonstram que há diferença, sim, sobre os treinamentos, né? Aí eu digo, tipo, existem muitos laboratórios no mundo, existe muita gente fazendo pesquisa com exercício físico e nem todos os protocolos são iguais. Então, às vezes, aquela diferença na intensidade, aquela diferença no tempo do exercício vai diferenciar a estimulação de proteínas que seriam responsáveis pela biogênese mitocondrial. Mas, cara, é o beabá. É o simples, sabe? Arroz e feijão. Exercício, escolhe um exercício. Cara, faz algum exercício. E se alimentar bem. Por quê? Se tu alimenta...
Se tu tem um pedreiro e não tem massa para construir uma construção, não adianta ter um ótimo pedreiro, fazer um ótimo treino. E a mesma coisa é vice-versa. Não adianta tu ter a massa, o material para construir a construção e não ter um pedreiro bom, entendeu? Então, as duas coisas juntas, né? E aí, vale a suplementação juntamente com isso, com adjuvante, né? Treinamento. E só um ponto, né? Então, Leandro, quer dizer que não existe o melhor treino para biogênese mitocondrial? Depende. Por quê? Já vou cortar caminho aqui para nós encerrar e tentar mostrar um pouco do laboratório para vocês. Depende. Por quê? Cara, tem gente hoje que tem filho, tem trabalho, estuda, faz faculdade. Então, a gente consegue um resultado de 4 a 20 minutos de treinamento intervalado de HIIT, um resultado positivo, em vez de 40, 60 minutos de treinamento contínuo? Sim. Então, olha só, vocês têm um conhecimento agora, uma informação. Primeiro, cara, quer fazer o contínuo? Ótimo, tem gente que gosta de fazer contínuo, faz lutas, né? Beleza, show de bola. Mas e a pessoa não tem tempo? Tu vai deixar ela sem treinar? Tu não vai incentivar ela, sendo que existe ferramenta para isso? E aí eu tiro um pouco do lado pesquisador de ciência e trago aqui a área profissional para vocês de educador físico. A gente não tem que questionar qual é o melhor método ou se posicionar. A gente tem que ter esse tipo de coisa como ferramenta que a gente aplica no dia. Talvez, às vezes, tu não é favorável a um tipo de exercício, mas é o que cabe para aquela pessoa, para ela não ficar sem fazer nada. Entendeu? Então, por isso que é legal tu ter isso como carta na manga. Pô, em termos de gasto-caloria, beleza, aeróbico contínuo. Porém, a biogênese mitocondrial tende a ser favorecida pelos treinamentos de alta intensidade, que vai acelerar teu metabolismo enquanto tu tá parado. Entendeu? Fechamos? Isso aí, pessoal. Deu para responder a pergunta de vocês? Leandro, eu fiquei só com uma dúvida quando tu falou da questão do limão com o Dr. Laire Ribeiro. Eu não sei se todo mundo conhece ele. Ele foi um precursores a falar sobre alimentação saudável no Brasil e ele foi o único brasileiro que deu aula em Harvard. Então ele tem mais de 40 anos de pesquisa. Fiquei com dúvida na questão que tu falou do limão em jejum, porque eu fiz uso assim e para mim foi muito positivo na questão de azia, sabe? É aquela queimação no estômago que a gente sente devido a comer alguns alimentos. Isso para mim fez bastante efeito. Não, show de bola. Olha só, aí que entra a parte da psicologia, eu digo que os exercícios têm que vir junto. Se foi bom, beleza, continua, não tem problema nenhum. Tô falando isso como profissional de educação física. E aí é difícil eu dividir isso contigo então, cara, tu vai me deixar no meio fio? Não. É que é o seguinte, eu trabalhei no laboratório, né, e por um bom tempo. E lá a gente trabalha, antes de fazer qualquer reação, tem que diminuir o pH sanguíneo de algumas reações. Algumas funcionam melhor em pH 4, outras funcionam melhor em pH 7. Tu tem que ajustar isso a partir do pHmetro, né, o que mede o pH do meio daquela reação que tu tá fazendo. Então, cara, às vezes eu usava um HCl, tá? Que é o ácido mais forte. O HCl, para te ter uma noção, ele corrói a tua roupa se ele pegar então tem todo o cuidado para te trabalhar com ele. Tem que botar luva, todos os EPIs de segurança. Cara, e eu demorava para baixar um pH do meio, que tá ali com apenas algumas coisinhas. E aí eu fico me questionando, como que um limão dentro do meio que tem muita reação vai conseguir diminuir o pH realmente sanguíneo? Entendeu? Essa é a minha... Porque é um limão, cara. É um limão com água morna. O próprio jejum, no fato de tu não comer nada, em jejum, né? Se não comer, tu vai ficar em jejum. Se tu não colocar nada dentro do teu estômago, não vai ter reação, não vai ter liberação de ácidos ali e tal. Então, né, claro que dependendo dessas azias, tem que ver, tem que tratar. Entendeu? O que eu confio, mas dizer que limão em jejum, com água morna, vai mudar o pH, eu acho meio difícil. Eu confio mais em tomar glutamina. Não precisa ser em jejum, pode
pode estar durante o teu dia mesmo tomar glutamina, por quê? A glutamina ela melhora a absorção dos alimentos, porque ela melhora a mucosa, né? Ela é um aminoácido que melhora a qualidade do teu intestino, a qualidade do teu estômago ali, a liberação de ácidos, entendeu? Então, tu colocar o limão numa reação e dizer que aquilo vai baixar o pH, me traz bastante dúvida sobre isso, sabe? Não, mas eu não sei precisar com certeza agora. Faz tempo que eu estudei sobre isso, mas não está ligado à questão de baixar o pH. Inclusive, uma das justificativas que ele falou, não sei se foi ele ou foi eu sigo alguns alunos dele também, né? Sim. Mas o que eles falam a respeito disso é assim, ó, que na verdade o ácido do estômago que já tem, ele já é muito mais alcalino do que o próprio limão. Ou seja, então não tem nenhum efeito, né? O que eles dizem assim é que talvez o teu estômago tá tão prejudicado que o limão vai fazer mal. Mas aí, então, eles indicam assim, ó, começa por um pedaço de limão, né? Vai aumentando a dose, porque sim. Tem protocolos, ele vai trazer benefícios, mas eu não sei te precisar certo agora, mas não está relacionado a baixar o pH. Não é por esse meio. O que acontece na azia, né? A azia é o seguinte, às vezes a azia dá, não é porque assim, o pH mais ou menos, que é o HCl, que tem ali no meio, que é o ácido biliar, ele tem que girar em torno de 2,2 mais ou menos. O que acontece? Para conseguir digerir um alimento, por exemplo, a carne, né? Que é algo bem massificante, assim, né? Então, tu imagina que, às vezes, esse ácido biliar, que por conta do teu estilo de vida, ele não está no pH 2, ele está no 3, e aí ele não consegue dissolver aquele alimento. E aí esse alimento fica ali, dando azia, dando aquela, né, sensação de inchaço, né? Então, tomar o limão seria para regular esse pH, entendeu? Tipo, tu ajudar o pH, né? Esse pH estomacal baixar novamente, é isso que eles dizem, né? Pelo que eu tenho conhecimento, assim, então só eu acho uma informação bem precisa na questão de que, cara, isso vai resolver a tua vida, entendeu? Eu acho que não, eu acho que tu melhorar teus alimentos de forma diária, de forma geral, né? Talvez em algum momento encaixando algum jejum, tranquilo, não de forma fechada, assim, vou fazer jejum e isso é a salvação, vou tomar limão, não, são hábitos, entendeu? Escolha melhor dos alimentos, o que tu come de noite vai influenciar o que tu tem na de manhã. Então, é um conjunto de coisas, né? Por isso que o que acontecia? Ele vendia muito isso, né? Eu ficava meio preocupado. Mas se faz bem, cara, aquilo que eu digo à psicologia, às vezes tu tirar isso das pessoas, tá? E eu tô falando de profissional para profissional aqui, tá? Tu tirar isso, às vezes é isso que motiva. É a pessoa levantar e ter o hábito de tomar limão, isso vai dar na cabeça dela que ela está fazendo bem e que aquele pouquinho que ela faz, depois ela faz outro pouquinho, depois ela faz outro pouquinho. Vamos tirar isso dela? A gente não vai. Eu estou explicando para ti em termos bioquímicos de ciência. Mas eu, como profissional aqui na academia, se a pessoa, cara, tá fazendo bem para ti? Tá. Tá fazendo mal também? Não, tá, né? Então, bora, vamos fazer. Entendeu? Esse entendimento como profissional de educação física que a gente tem que ter, porque às vezes falta um pouco da expertise da educação física em termos psicológicos das pessoas. Personalidade, lidar com o ser humano para ver se não está fazendo mal, não tem problema. Entendeu? É a gente conhecer, lidar com o nosso aluno, o tato, né, pessoal que a gente vai ter com as pessoas para entregar o melhor para ela. Certo, ok. Obrigado. E aí, professor? Eu me passei, eu sempre me passo, professor. Eu ia dar aula lá na universidade, o pessoal ficava louco comigo. Porque eu conseguia dar as 3 horas de aula. Nós chegamos 9h30 em ponto, né? 21h30, mas se alguém tiver alguma colocação, fiquem à vontade, mas porque a gente também atrasou 10 minutos ali no início, se tu tiveres essa disponibilidade, o pessoal também. Não teve nenhuma queda, o pessoal segue aí online. Olha só, enquanto o pessoal vai falando aí, vai me interromper, ó, aqui, vocês têm uma noção, no laboratório, a gente está fazendo uma histologia, ó. Vocês estão trabalhando com histologia agora, né? Isso é dentro do laboratório. Isso é dentro do laboratório. Aqui a gente tem um criostato, né?
E aí, dentro do criostato, as mãos ficam muito geladas, porque ela está a menos 20 graus aí, dentro do criostato. Depois a gente fecha a tampa, e aí a gente tem um cérebro de rato, né? E aí a gente está fazendo histologia delas, então a gente tem que cortar essas fatias, né? Sai como um corinho, sabe quando a gente tira o corinho da mão, assim, que machuca? Fica mais ou menos daquele jeito, uma fatia cerebral, uma histologia. E aí ali a gente tem a diferença de um cérebro animal saudável e de um cérebro animal que tomou um traumatismo craniano grave, o que vai dar um acidente de carro. Ao nível de inflamação que tem ali visualmente, sem técnica nenhuma. Aqui, para vocês terem noção, é uma histologia, ó. Aqui a gente fez marcação de FAP, tá? Que é tu ver a quantidade de astrócitos, né? Uma célula muito responsável pela bioenergética cerebral, né? No nosso sistema nervoso central. Então aqui uma visão geral, microscópia, de uma fatia de cerebral marcada com GFAP pela imunofluorescência. Eu falei lá no início. E ali tem no ladinho, no lado direito, são as células, né? Aí a gente conta ali nessa região, né? A gente trabalhou com o hipocampo aí, quantidade de célula, né, que tem no cérebro do animal após um determinado ambiente. Aqui, por exemplo, aqui é uma história meio suja, assim, pessoal, vou contar para vocês. Espero que não seja ninguém do comitê de ética. Isso aqui a gente tirava o sangue de nós mesmo para fazer teste lá no laboratório. Então, aqui, como a gente tem esse negócio, não conseguir fazer biópsia muscular, né? Aqui no Brasil, a gente estudando começou a fazer testes em células mononucleares do sangue. É o que tem mais perto do músculo em termos de células do sangue. Então, aqui é um sangue, né, na parte esquerda da tela, com reagente antes da centrifugação, né? Coloca a centrifugação, né? Então, ela é um giro, né? É uma centrífuga, ela gira tão forte que ela consegue separar por densidades de tipo de célula em diferentes estágios, né? Ali eu coloquei no lado ali, ó, lá no laboratório, plasma, né? Os leucócitos, né? São células do sistema imune, os eristrócitos. E tem uma nuvenzinha, tá difícil de ver aqui, não dá para ver bem, mas são essas células mononucleares. Aqui é o laboratório, tá? Essa aqui é uma sala de cirurgia, para vocês terem uma noção. A gente fazia cirurgia em sistema nervoso central de animal para fazer os testes, para a gente colocar os eletrodos de eletroencefalograma, para medir as ondas cerebrais. Então, até quando eu pedi para os guris essa foto, mano, a gente acabou de fazer cirurgia, tá um pouquinho sujo, então nos leve a mal. E aí, então, ali a gente tem a sala de cirurgia no lado. Cara, é que nem tu for fazer uma cirurgia na cabeça de uma pessoa. Tu faz a craniotomia com uma broca, tem que ter todo o cuidado, não pode sair sangue, se sangrar tu lesionou o animal, tu perde aquela amostra. Aí tu coloca os eletrodos e faz os testes como se fosse um ser humano. Pessoal, é bem complicado, tá? Isso aí existe um comitê de ética dos animais. A gente está tendo uma preocupação cada vez mais, a gente está tentando introduzir algumas formas mais sustentáveis de fazer pesquisa. Tá? Isso é uma pauta mundial, porque óbvio que a gente não gosta de fazer isso, né? Mas a gente faz e a gente cada vez quer diminuir mais essa questão de animais. Existe todo um comitê, então, por trás, todo um cuidado psicológico com o pesquisador, né, para lidar com isso. E com os animais, eles são tratados impecavelmente, tem todo um sistema, então é bem difícil, tá? Antes que, tipo, alguma crítica, assim, né, a gente entende, a gente está tentando melhorar, é por isso que a gente faz teste em sangue, às vezes, para ver se consegue melhorar essas questões de sustentabilidade das amostras. Aqui são modelos de trauma que a gente usa no nosso laboratório. O da esquerda é o que mimetiza um trauma a nível de carro, um acidente de carro. E esse do lado é o que mimetiza, que foi o que eu trabalhei no meu mestrado, com um trauma de concussão, né? Que é concussão? São traumas repetitivos que acontecem no esporte. Para aqueles que gostam de futebol, o goleiro do Liverpool, né? Tomou 2 frangos após uma concussão do Sérgio Ramos, né? Perdeu os reflexos ali por algum tempo e acabou levando 2 gols na final da Champions League, se não me engano. E para quem gosta de MMA aí, por exemplo, já tem vários relatos de atletas que desenvolveram Alzheimer no envelhecimento. Aqui são os comportamentos, as piscinas são para fazer exercício com os animais, né? Eles são animais que são muito adeptos à água, então uma forma de a gente fazer exercício com eles é a natação. Tem as piscinas, essas caixas que vocês estão vendo são testes comportamentais, a gente pode fazer teste comportamental de memória com eles, teste comportamental de depressão, de ansiedade.
E ali é um dos nossos integrantes que defendeu o mestrado ontem, né? Douglas Godinho. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço, e ele estava fazendo uma análise. A gente ficava numa sala e ficava na outra, que tem a questão do cheiro do animal. A gente ficava analisando ele em outra sala a partir de câmeras, como vocês veem nas caixas aí. E aí foi meu artigo publicado na Life Science, uma revista que está ficando bem conceituada mundialmente, onde eu publiquei o meu principal tema do mestrado. Show? Rapidinho. Alguma dúvida? Eu acredito que tu vai precisar vir em outro encontro para nos apresentar também a tua dissertação, né? Com certeza. Claro, com certeza. Tem ali algumas observações da Kátia, que eu te comentei que ela é profissional também da enfermagem, que atua na linha de frente. Ela colocou que show essa aula, ficaria horas aqui aprendendo. O Nelton, que o pessoal alguns já tem alguma formação e está fazendo complementação agora em educação física também. O Nelton, que é profissional da área de segurança do trabalho, que está aqui conosco, também concordou. O Greg, que tinha comentado ali antes, falou muito boa mesmo a palestra. Enfim, tem muitos comentários aqui te agradecendo. Eu acredito que o que tu trouxe em relação sobre a ciência, ao meu ver, me fez muito sentido, sabe? Porque tu tá acabando de sair literalmente de um meio da pesquisa, então falar de ciência é muito necessário. E os fatores, às vezes, de checagem, porque às vezes a gente tem um conhecimento que vem aí. Eu, quando fiz a minha licenciatura, já completou quase 11 anos, então depois, quando eu complementei o bacharel, já vai fazer 6, 7. Então, eu recordo que hoje, te escutando, o próprio HIT mesmo, quando eu fiz a licenciatura, era algo que estava sendo introduzido, né, no Brasil. Então, é muito bacana, muito obrigada mesmo. Eu só tenho a agradecer pela tua disponibilidade, com certeza veio agregar muito, e seja sempre bem-vindo. Tchau, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Para mim, sempre muito gratificante, né, falar. A Mayara, que ela, a nossa colega aqui, ela está ali fora, ali olhando, né? Botou o computadorzinho para poder ficar olhando enquanto atendia os alunos. E ela perguntou se eu estava nervoso antes. Eu falei, cara, eu vou falar do que eu gosto, do que eu faço, do que eu vivo. Então, para mim é tranquilo hoje em dia, né? Óbvio, cara, no começo para apresentar para professor, quando tem um doutorando, um cara expert na tua frente, que sabe que vai vir chumbo grosso, tu fica nervoso, entendeu? Assim, tipo, mas compartilhar isso é muito gratificante para mim, né? E eu faço questão de fazer isso na academia com as próprias pessoas que eu tenho no dia a dia, né? Levar um pouco disso, dessa vivência e conhecimento, né? Isso faz parte, tem que fazer parte da nossa vida. É verdade. Não, e falando em verdade, né? Uma das questões principais da ciência é que não existe algo absoluto. Está sempre em análise, está sempre em procedimento. Talvez o que tu observou na tua dissertação e tu publicou, e que foi maravilhoso, talvez um outro continente vai ter um outro profissional que vai vir mais, né? Nem precisa. Dentro do próprio laboratório acontece. Acontece muito. Exatamente. A área da pesquisa é totalmente diferente, às vezes, daquilo que a gente está tendo no nosso cotidiano ali. Então, foi muito legal tu dar esse teu olhar, tanto como profissional, obviamente, como também pesquisador. É exatamente isso que a gente tem que saber dividir, né? Uma coisa é tu defender uma ideia, quando tu está numa posição de que tu está descobrindo algo novo, e uma coisa é tu lidar com ferramentas que possam influenciar na vida das pessoas, né? Então, isso não pode existir, né? Eu não posso vir aqui fechar com alguma coisa e dizer que é isso, né? Uma vez eu vi em uma palestra, né, que tinha pesquisadores mundiais, que eu tive a oportunidade de ir, né? Meu intuito, até a pandemia acontecer, e teve defasagem de bolsa, um monte de coisa, era sair fora do Brasil realmente daqui a uns anos. Entendeu? Existe já gente do laboratório lá na Irlanda, existe gente lá na Inglaterra, trabalhando pesado em pesquisa de ponta, e era isso que eu queria, que eu almejava. E aí, um cara lá, uma vez numa palestra, professor já de universidade, aí, conceituado, cravou, assim, uma ideia, todo mundo, mundialmente, pegou o microfone e começou, não, mas não é assim, e foi bonito, entendeu? Porque ali é um debate científico, nervoso. Detalhe, em inglês, pessoal. Hoje, tudo é em inglês. Então, aprendam. É o primeiro requisito que eu dou para pessoas. Tem que ter. Eu não sei falar inglês, mas eu consigo ler bem, entender bem, escrevi o meu artigo. Então, é necessário. E aí faltou um pouco de audição, mas dava para ver que o pau estava comendo e foi bem legal. Eram caras realmente batendo na tecla. Cara, tu não pode afirmar isso.
entendeu? Tem que ter esse jogo de cintura, ter essa humildade na hora de falar. E nós trabalhamos com todas as classes sociais também, né? Às vezes Exato. tem relações que a gente não vai, que nem eu falei da Coca-Cola zero, eu jamais disse para a pessoa, não toma Coca-Cola. Mas assim, cientificamente, tecnicamente, sabe o que é bom, o que é ruim. Exato. Mas, enfim, muito obrigada mesmo. Tá? Obrigada para todos que visitaram aqui, estiveram presentes. A gente vai estar enviando o certificado, se a secretaria aprovar, a gente já vai estar emitindo, tá, pessoal?